Este é o programa Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui, a gente bate um papo com pessoas das áreas de comunicação, marketing e inovação das principais empresas do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente vai ter um programa um pouquinho diferente, seguindo a linha dos últimos. A conversa de hoje vai ser com a Paula Arraca, que é diretora de futuro da ArcelorMittal. Tudo bem, Paula? Super prazer contar contigo. Tudo ótimo, Renato. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Para começar, antes da gente falar de futuro, vamos falar de presente. Conta para a gente o que é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, Renato, é uma empresa líder mundial em aço e líder também aqui no Brasil. Uma empresa centenária, fizemos 100 anos de Brasil agora em dezembro, e que tem como propósito criar aços inteligentes para um mundo melhor. O aço é a aplicação desse propósito, e entendemos que o aço é o tecido da vida. O aço tem uma característica, Renato, que é um pouco diferente de uma Coca-Cola ou de algum bem, algum produto, serviço que fica mais próximo do nosso cotidiano. Ele está presente, mas a gente não percebe. Neste momento, estamos conectados com aço, que o aço está por dentro dos cabos, dos fones de ouvido, do computador, ele está provavelmente nos parafusinhos que seguram nossa mesa, no teto, nas colunas, nas pilastras dos prédios, na casa onde estamos, ele está no carro, está na mola do colchão ou num grampo pequeno de cabelo, mas a gente não percebe. E somos 16 mil pessoas que compomos esse time aqui no Brasil, perto de 200 mil, são 190 mil no mundo inteiro, em mais de 60 países. Então, essa é a ArcelorMittal, esse grande time aí que a gente chama de um timaço. Tem tudo a ver, né? Então, a gente tem que lembrar que, assim, a empresa ela não é conhecida porque não investe muito no nome próprio, né? Em campanhas institucionais, mas tudo que a gente trabalha hoje, tudo que a gente faz hoje tem a ver com aço, e provavelmente a ArcelorMittal, que tem muita presença no Brasil, vai estar em algum lugar dali do nosso dia a dia, né? Com certeza, nós estamos em metade das obras de construção civil do Brasil. Então, de 2 prédios em um estamos presentes, mais ou menos, né, Renato? Nosso aço está aí aplicado e é muito interessante porque nesses 100 anos estamos presentes no Memorial da América Latina, na construção de Brasília, no primeiro trilho que foi construído aqui no Brasil, foi na época da antiga Belgo-Mineira, que era um nome, né, que tinha empresa aqui na sua origem em Sabará, em Minas Gerais. Então, uma história de 100 anos que a gente vê como uma parceira de pequenas e grandes histórias, porque quantas pessoas e gerações passaram por dentro do universo da ArcelorMittal e, ao mesmo tempo, como você bem falou, a ArcelorMittal está presente na vida de tantos brasileiros, de tantas brasileiras, nos estádios de futebol como o Mineirão, como o novo Arena MRV que está sendo feito aqui também, mas a gente não sabe que o aço está aí subsidiando, dando sustento a uma arquibancada para comemorar aí uma festa de música, de entretenimento, mas nós estamos presentes na vida de muita gente. Legal, você falou 2 pontos interessantes aí, você falou do Mineirão, né, um estádio mais antigo, e da Arena MRV, um estádio do futuro, né? Isso tem muito a ver com o seu cargo, né? Oficialmente, você é diretora de estratégia, inovação e transformação do negócio. Isso internamente virou a diretoria do futuro da empresa, né? Tem que se lidar a todos os momentos, né? Futuro dos clientes, futuro dos colaboradores, futuro das comunidades onde a empresa está, né? Então, você conecta sempre o passado com o futuro, tem que estar o tempo inteiro olhando para frente, né? Isso aí, Renato. A gente junta tradição com inovação, porque uma empresa centenária tem muita tradição, tem sólidos valores que a fizeram chegar até aqui, mas tem muita inovação e pioneirismo. Não se faz uma história
para perenizar uma proposta de valor para clientes, colaboradores, como você mencionou, para a sociedade, para os mais diferentes stakeholders que fazem parte do universo da organização, que escolhem fazer negócios ou fazer parte desse ecossistema de negócios, existe sim esse olhar no amanhã, esse entendimento de que o futuro não é algo que chega por acaso. Nós vemos, para nós, o futuro é construído por todos nós, é co-criado por todos nós, todos os dias, honrando a nossa história. Isso é muito importante. Para nós, inovação não é destruir o legado, é honrar nosso legado, mas o tempo inteiro reinventarmos e encontrarmos melhores formas de fazermos as coisas e de oferecermos não apenas o aço como produto, mas nossos serviços e nossas soluções. Você falou uma parte importante que tem a ver com a inovação, né? Um dos grandes dilemas do C-Level hoje das empresas é que eles são cobrados pelos resultados, né? Eles precisam render, eles precisam garantir a estabilidade dos negócios e, ao mesmo tempo, eles precisam encontrar essas novas trilhas, né? Novos caminhos para alavancar a empresa. É aí nesse ponto que entra a inovação. Como que você atua hoje para ajudar a mudar a mentalidade toda de uma empresa que tem 16 mil funcionários no Brasil, né? Eu vi uma apresentação sua que você comparava a empresa com um barco, né? Não um barco, um grande navio transatlântico. E é essa comparação que a gente faz geralmente, né? Como que um transatlântico muda de rota, tem que ser bem devagarzinho, mas tem que ser todo mundo ajudando, né? Senão não muda, né? Perfeito, Renato. É um belo, eu costumo dizer que é um esporte coletivo. A inovação é o esporte coletivo e a inovação aberta, que é esse movimento novo na ArcelorMittal, a gente costuma dizer que não existe inovação aberta se as pessoas não abrem a cabeça. E esse abrir a cabeça, se abrir ao novo, tem, além do novo, tem um exercício de desapegar do velho. É mais difícil, por vezes, desaprender do que reaprender, ou do que aprender algo novo. Por quê? Porque nos trouxe até aqui, e tem elementos que nos fizeram ser bem-sucedidos, individual e coletivamente. Acho que não é exclusividade do universo da ArcelorMittal. Você falou do C-Level, as organizações se veem constantemente nesse dilema de manter o presente, de tocar o dia a dia, continuar vendendo, produzindo, melhorando os processos, eficiência e criar o futuro. Como é que a gente fez isso? Há 4 anos, estávamos num momento muito bom da empresa, acabava de comprar um concorrente, a Votorantim Siderurgia, e tinha sido um movimento ousado também, um game changer no mercado, mas entendemos e começamos a nos conectar num movimento outside in. A gente viajou para o Vale do Silício, para os mais diversos ecossistemas de inovação, e a gente começou a perceber que a transformação digital e o avanço dessas tecnologias que vieram revolucionar a forma em que a gente faz negócios estava num ritmo muito acelerado, que a gente sabia muito de aço, mas que desse mundo novo a gente era realmente pouco conhecedor, e precisávamos colocar o capacete de aprendiz e sair a buscar essas competências. Aí entendemos que de todos os modelos, os estudos, né, de uma longa história de forma resumida, Renato, cabia a nós a criação de um espaço, de uma estratégia e de um time que inaugurasse uma nova forma de inovar. Nós já tínhamos pesquisa e desenvolvimento, 1.500 engenheiros especialistas de aço no mundo inteiro, no Brasil também temos, mas não sabíamos de varejo, não sabíamos de como otimizar nossa logística, que hoje temos mais de 150 pontos de venda, com loja própria, com franquia, com loja container, é realmente uma estratégia omnichannel, para uma empresa que ousadamente, corajosamente, vários anos atrás, foi a primeira em colocar o aço na internet, a vender pelo e-commerce, mas não sabíamos, né? E precisávamos desenvolver essas destrezas. Então, o Açolab, que foi o primeiro hub de inovação aberta da indústria mundial de aço, ele veio ocupar esse lugar, a justamente promover na empresa esse exercício de aprendizado, de muita humildade, muita colaboração, de empoderamento, dando às pessoas o espaço para criar, para experimentar, para errar, para aprender, e fazer isso em cocriação com o ecossistema, trazendo o foco do cliente, chamando sempre o cliente, que seja uma grande construtora, uma construtora pequena, ou um player, né, um cliente nosso da indústria automobilística, que viesse para a gente escutar as dores dele e começar a desenhar desde esse lugar uma nova forma de desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, é uma jornada
recente, eu diria, esses 4 anos dessa nova forma de inovar, mas que, claro, se pavimenta nessa jornada, nessa trajetória, onde o continuar fazendo bem feito dia a dia, que foi sua pergunta, Renato, continua sendo válido, necessário para manter a competitividade do nosso negócio e do nosso ecossistema de negócios também. Conta um pouco para a gente sobre especificamente o Assolab, né, que é um laboratório de inovação próprio da empresa. A montagem dele e hoje, no dia a dia, ele empresta para colaboradores de outras áreas e tem os próprios, ou ele só atua internamente, ou só atua com outros colaboradores sendo emprestados? É legal a gente explicar isso, até para as empresas que querem abrir um laboratório de inovação também ter esse exemplo, né, de levar como que a Arcelor trabalha isso hoje. Claro. Olha, Renato, quando a gente desenhou ele, nós entendemos que não queríamos ser uma incubadora de startups, que não queríamos ter aí apenas novas ideias, a gente precisava a união dos dois mundos. A gente precisava unir o hoje com o amanhã. Então, o que a gente fez? Inaugurou um lugar de conexão. Para nós, se toda conexão importa, a nossa conexão transforma. E como transforma? Quando ela consegue conectar as dores, os desafios, os problemas que tem inúmeros. Imagina numa empresa desse tamanho, que é extremamente integrada, né? Tem desde mineração, bioflorestas, que se usa um carvão vegetal para um processo sustentável, até uma distribuição que chega num nível que eu te falei, em 150 pontos de venda, tem inúmeras oportunidades, né? Então, nós geramos o espaço, o tempo, com um time próprio pequeno, inicialmente 8 pessoas, mas sempre tendo o conceito que a Amazon, nos inspiramos quando visitamos a sede mundial lá em Seattle, que chamam de Two Pizzas Team, que seria uma equipe que é alimentada por 2 pizzas, tipo 8, 10 pessoas. E tendo sempre um dono do negócio, dependendo da natureza do desafio, para liderar junto com esse time de inovação, porque a inovação não acontece de forma centralizada. Não existe o time de inovação inovando, existe uma empresa e 16 mil colaboradores com todo o seu potencial e com as startups e com tantos parceiros que somam a inteligência coletiva e entendem que colaborar é muito mais interessante às vezes do que competir e trazer esse compartilhamento de ideias e onde nós abrimos os problemas. Você pode ver lá no YouTube nosso, tem desafios abertos, a gente contou nosso processo produtivo, nossas ineficiências, e a galera super empolgada para vir e contribuir e ajudar. Então, isso gerou conexões, o Renato, por exemplo, professores de universidades que tinham sua tese escrita há anos, engavetada, falou, puxa, nunca uma empresa industrial me abriu as portas para experimentar o que eu tenho para oferecer. Então, unimos o mundo das ideias com o mundo real, o mundo das soluções com o mundo das dores, e das mais diversas formas. Então, com pitch 10, com desafios, com hackathons, com conexões e contratações diretas, onde a startup tem uma solução e ela é contratada diretamente pela área de negócio, a gente faz uma ponte. Mas hoje, para dar uma dimensão, são 17 mil conexões, Renato, com mais de 12 mil startups, centros de pesquisa, de inovação e tecnologia, que há 4 anos estão aí gerando conexões e negócios. Você começou com uma equipe de 8 pessoas e ligou 12 mil startups, né? Antigamente, as empresas elas guardavam os segredos, as 7 chaves, ninguém podia vazar nada, né? As estratégias eram quase secretas, né? Se você me contasse essa história 20 anos atrás, ou contasse para alguém da ArcelorMittal 20 anos atrás, você fala assim, tá louco, a gente nunca vai abrir nossas portas para 12 mil empresas, né? Como que foi mudar essa... Como que está sendo, né? Mudar essa mentalidade dentro da empresa, porque, querendo ou não, é uma empresa mais dura, né? Então, devem ter colaboradores mais antigos que não aceitam. Falam assim, não vou participar disso, não quero entrar nesse processo. Não, esse pessoal mais novo está ficando maluco, né? Como que é mudar esse conceito no dia a dia mesmo? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua missão de mudar a cabeça das pessoas que trabalham na empresa. É um mega desafio, Renato, e você falou muito bem como está sendo. É uma jornada, é um processo e não um destino. E nessa jornada, nesse processo de aprendizagem, que basicamente é isso, né? Inovar é buscar o não saber.
mas começa pela aceitação de que a gente não sabe tudo. Então, o primeiro elemento foi trazer uma boa dose de entendimento de que o mundo estava mudando. Então, nós começamos com um movimento de conscientização, de muita provocação. Nós temos um mantra que é cabeça na lua, pé no chão. E é um mantra que Jefferson, nosso CEO, meu chefe, ele fala há anos, e a gente estampou nas paredes do Asolab, porque ele nos convida a sonhar grande, mas a gente precisa realizar pequeno e conectar esses mundos. Então, é um exercício que requer muita empatia. Não adianta eu vir com essa visão de futuro e impor isso para as pessoas como uma verdade absoluta ou como agora é desse jeito. Não é, a gente precisa, de novo, honrar o legado e fazer essa tradução desses mundos e fazer eles conversarem e se conectarem. Então, o ser humano, nós mudamos, né, Renato, porque precisamos, né, por uma necessidade ou por uma vontade. E nós não precisávamos mudar naquele momento, não tinha nosso business ameaçado, não era uma questão de sobrevivência. Então, o convite, que foi muito importante, nosso CEO o tempo inteiro estar sponsoreando ativamente esse movimento na organização, foi a querermos ser melhores. Foi na busca da melhoria contínua, que é, de fato, uma característica muito forte do DNA da história da empresa. E nesse convite, as pessoas foram vendo que confiar, na hora que eu coloco meu conhecimento, compartilho com alguém além da minha área, estou confiando esse know-how, tem muito mais ganhos do que riscos. Que a gente consegue fazer acontecer ideias e soluções que talvez até já passaram pela cabeça desse companheiro, esse colega que está lá no alto forno há muitos anos, mas que nunca teve o tempo, foco, energia e o espaço para testar, experimentar e ver que aquilo dava certo. Então, foi um movimento que foi acontecendo muito orgânico, onde fomos convidando as pessoas com projetos, com programas estruturados de intraempreendedorismo, e é um programa que premia justamente a busca do espírito inovador, premia com uma experiência de aprendizagem num ecossistema de inovação que hoje tem, chamado DNA Inovador. Esse é um programa simples, Renato, mas ele tem início, meio e fim, e praticamente formamos grupos de intraempreendedores para que criem uma startup dentro da empresa, dentro da ArcelorMittal, e enderecem uma dor deles, do negócio, e a gente dá um recurso e tem a diretoria inteira como um Shark Tank aprovando as ideias. Então, você vê, é um movimento que envolve, que chama todo mundo para fazer juntos e de uma maneira diferente, né? Você citou bem, né? Tem que colocar as pessoas dentro do projeto, né? Mostrar que aquilo também é deles, né? É um ponto muito importante para que isso dê certo, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Paula para ela falar sobre como o marketing é extremamente importante nesse momento de conectar essas iniciativas de inovação, de ajudar as pessoas a perceberem que elas fazem parte daquilo, e também ela vai contar para a gente, vocês perceberam que ela tem um leve sotaque, como que ela veio parar no Brasil. Voltamos já já. A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. 4 exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro. Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos. Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer é esse. Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira. Péricles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Paula Raca, que é diretora de Estratégia, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal. Bom, acho que todo mundo já percebeu que pelo sotaque, que você não é brasileira, né? Você é de Rosário, na Argentina. Faz um pouco mais de 10 anos que você veio para o Brasil, é isso? Como que você veio parar aqui? A volta é longa, mas vou contar ela de maneira breve, Renato. Eu comecei minha história na ArcelorMittal há quase 2 décadas, na Argentina. Entrei numa aceria como trainee, era a única mulher em 400 pessoas que tinham aceria na época,
E depois de 6 anos lá, eu fui convidada para a Europa. Passei também por Trinidad e Tobago, fiquei 1 ano, estive um período no Canadá, mas na Europa eu morei em Madrid 3 anos, e de lá surgiu uma oportunidade de vir para o Brasil. Eu passei da formalidade do Parque do Retiro à informalidade de Vila Velha, da praia, e me identifiquei muito realmente com esse jeito bonito que o brasileiro, a brasileira, a cultura brasileira eu amo, porque é o querer viver bem, o querer viver a essência, as pessoas, eu sinto um nível de liberdade que eu não via na sociedade argentina, na sociedade espanhola, europeia, tanto é que escolhi morar aqui, eu moro aqui, como você falou, há mais de uma década, já passei pelo Espírito Santo, onde fui mãe pela primeira vez, passei por Piracicaba, onde você está morando agora, né, Renato? E eu fui mãe por segunda vez, eu tenho 2 meninas, e agora estou morando em Minas Gerais. Então, e eu me considero, pelo menos alguns amigos falam, você é a mais brasileira das argentinas. eu não sei se é a mais, porque não sei como mensurar, mas eu amo o Brasil, sou fiel defensora dos valores, da cultura, gosto muito, me sinto muito bem acolhida aqui. Legal você falar isso. E quando você saiu da Argentina para outros países, você já pensava em morar no Brasil ou foi acontecendo com as mudanças dentro da empresa? Eu te confesso que jamais na minha vida me imaginei morando no Brasil, porque você sabe, Renato, tem aquela rivalidade do futebol, eu escutava nos jogos, né, meu avô, não, Brasil, né? Jamais na vida me imaginei morando, falando português, amando o Brasil, mãe de 2 filhas brasileiras, escolhendo como lar para formar minha família. Então, de fato, não imaginava. Eu, naquele momento, Renato, com meu marido, que eu conheço ele há 18 anos na ArcelorMittal também, a gente acabava de comprar nosso apartamento com empréstimo, assim, com tudo que tínhamos, endividados, acabamos de pintar nosso apartamento, as paredes, e vem esse convite, que era um convite de uma expatriação, que na época funcionava até 3 anos. Então, falamos para a nossa família, 3 anos estamos de volta, já são 13 anos que estamos fora da Argentina e não temos intenção de voltar, e escolhemos morar no Brasil. Então, nunca imaginei, foi a surpresa mais linda da minha vida e as voltas da vida, né? Não tem jeito, né? Você falou de futebol, né? Eu vi num post que você também se define como uma atleta corporativa, né? Você foi goleira da seleção argentina de hóquei. O que o esporte te ajuda no dia a dia da empresa? O que você aprendeu enquanto atleta que você usa no dia a dia hoje e que pode levar para uma carreira melhor? Olha, existe uma analogia muito grande entre o esporte e os negócios e o mundo corporativo. Como eu comentei, né, Renato, o mundo corporativo, né, a liderança é um exercício, é um esporte de time. E eu aprendi a disciplina, eu aprendi a determinação na busca dos objetivos, eu aprendi a importância da gente se preparar, treinar, deixar tudo na quadra, deixar tudo no campo, deixar tudo no treino. E uma coisa muito importante que o esporte me ensinou é aprender a perder. Porque o mundo inteiro ensina a vitória, ensina a pontinha do iceberg. Ele não ensina tudo que está por trás, todo o esforço, a dedicação, as noites sem dormir, as frustrações. E a gente cresce com as dificuldades. Então, eu cresci com minhas lições físicas, teve que exercitar a paciência, a resiliência. E como goleira, especificamente, eu aprendi bastante também, Renato, porque um dos grandes aprendizados do goleiro, o goleiro leva gol. Né? Nenhum goleiro tem 0. Não tem como passar, né? Não tem como. Tem gol, levei. Só que eu, não, para mim mesma, me colocava como meta, eu não vou ganhar o mesmo gol. Eu preciso oferecer para o meu time um erro diferente, né? Aquele gol que me fizeram no meu pé direito lá, não vai entrar de novo por aí, vai entrar por outro lugar. Então, e o goleiro tem um papel que eu fiz uma analogia muito grande com o RH, que eu fiquei cuidando da área de pessoas durante muito tempo, e é um papel que quando você faz tudo certo, ninguém fala nada, ninguém percebe, um trabalho, né, você fez o seu dever, e quando você faz um erro, todo mundo percebe, porque é o gol, né, então esse papel do goleiro, eu faço essa analogia com a área de pessoas, do RH, não é um papel que brilha, é um papel mais de bastidor, mas ele tem uma posição privilegiada para observar a organização, para olhar para o time,
para ver onde que precisamos fechar, abrir, juntar, descer, subir, atacar, defender. Nos negócios existe justamente esse exercício. Tem hora que a gente está mais defendendo, o time precisa se unir, precisa usar, precisa arriscar, e o goleiro é um complemento muito interessante do diretor técnico, às vezes, nessas leituras de cenários, pela posição que ele tem no campo, né, para enxergar de um ângulo diferente. Legal você falar dessa questão da ligação do RH com o esporte, porque a gente sabe que o esporte tem poder de formar cidadãos melhores, né? E a ArcelorMittal, ela tem investido no esporte também, no vôlei, no automobilismo. Eu queria que você desse sua opinião de fora, né, de uma executiva que já morou em vários países do mundo. Por que poucas, né, empresas investem no esporte? Uma coisa é investir no patrocínio, e é um caminho super importante para o marketing, para a marca, e outro tipo de investimento nos atletas de base, que esse é o grande foco, tem sido, né, na última década, ArcelorMittal, foram 35 milhões investidos via lei de incentivo, e que desses 35, praticamente 20 foram em Minas Gerais, que é onde temos a maior atividade. A ArcelorMittal é, na última década, a maior investidora em atletas de base em Minas. E por que isso? Claro que o incentivo é um grande facilitador, ajuda demais, porque é uma destinação de um recurso que vai para onde mais precisa, que é a origem do atleta. O atleta a gente vê nos Jogos Olímpicos quando está ganhando a medalha, mas para isso ele trilhou 20 anos de treino. Quantos Jogos Olímpicos ele errou até chegar naquele que foi coroado com uma medalha? E para isso precisa de ter esse olhar de que quando estamos formando um esportista, estamos formando um cidadão, uma cidadã, que vai ser uma pessoa disciplinada, com valores, com senso de time, vestindo a camisa do país, representando com orgulho milhões de pessoas. E esse é um movimento que tem se mostrado, a gente vê hoje grandes referentes do esporte brasileiro, e seja como atleta, ou seja como técnico, como é o caso, a gente tem dentro da nossa parceria, o Bernardinho como um ícone, né, que ao longo dos anos, trazemos como parceiro, porque ele representa os valores da empresa na nossa marca. Por quê? Porque a gente vê uma trajetória construída nesse exercício de formar pessoas, que é o futuro de uma nação. Quantas dessas crianças, não tendo oportunidade, porque sabemos que o esporte é um grande instrumento de educação e de inclusão social, estariam hoje em drogas ou em outros destinos, né, justamente por ter uma condição de vulnerabilidade social. Então, o esporte é um esporte junto com a educação, a gente coloca isso num grande eixo de atuação dentro da Fundação ArcelorMittal, que eu estou hoje como presidente desse time, que também é um time pequeno, mas um time muito focado e que faz muito bom uso de um investimento contínuo, tem que ser contínuo. Agora, sua pergunta, Renato, por que outras empresas não investem? Olha, eu não sei o que passa pela cabeça dessas lideranças na tomada de decisões. O fato é que existem muitas causas, a educação é uma delas e a gente abraça ela, saneamento, outra causa importante, a gente também atua nela, esporte é uma causa importante, nós atuamos nela, a gente atua em causas estruturantes da sociedade, esse é o nosso olhar, é aí onde enxergamos, e é muito interessante porque isso não foi ideia minha, tá? Isso começou 33 anos atrás, quando alguém teve a iniciativa de olhar que a educação começa no ensino básico, e até hoje continuamos investindo no ensino básico, na origem, lá onde os valores são forjados. Então, isso para nós faz muito sentido. Talvez as empresas, e aí estou inferindo, prefiram resultados mais imediatos. O fato é que esporte e educação no ensino básico leva tempo. São 10 ou 20 anos que a gente pode vir a ver esse cidadão, essa cidadã, esses jovens se desenvolvendo, aflorando, encontrando seu lugar de potência e transformando essas vidas, né? Legal. Você falou do Bernardinho, né? O esporte também tem essa parte de influenciar as pessoas, né? E hoje os criadores de conteúdo, eles são fundamentais para a marca. Todas as estratégias de marca têm que ter uma parte que fale dos influenciadores. Por um lado, isso pode ser perigoso, né? Porque se atrela o nome de uma pessoa a uma marca, se a pessoa erra, né? Ela está suscetível a erros no dia a dia, ela pode respingar, esse erro pode respingar na reputação da empresa, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e se a empresa hoje ela também pode errar. O que fazer em casos de erro,
né, de um criador de conteúdo, de um influenciador que tem a ver com a empresa, e se a empresa pode errar, o que ela faz? Ela tem que pedir desculpa rápido? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Perfeito, claro. ArcelorMittal erra, eu erro, tu erras, nós erramos, né, Renato? O ser humano, o erro é inerente ao ser humano. Eu enxergo o erro, 2 grandes elementos que precisamos enxergar. O primeiro, na intencionalidade do erro, e no segundo, na capacidade de resposta, reação e correção do erro, da reparação do dano e, igual falava do goleiro, não repetir o mesmo gol, né? Não levar 2 vezes o mesmo gol, ou seja, como mudar o padrão de comportamento para que aquele erro que aconteceu, pelo motivo que for, não se repita. Então, as empresas hoje e o mundo, essa nova economia que tem a transparência, a hiperconectividade, a velocidade, como novas moedas da economia, né? A transparência é muito forte. As mídias sociais são grandes projetores de verdades e de fake news. Então, as pessoas compramos, seja como colaboradores, como clientes, como membros cidadãos, né, da sociedade, compramos propostas de valor. Compramos experiências, compramos relacionamentos, queremos estabelecer vínculos e estamos cada vez mais conscientes e empoderados das nossas escolhas e queremos empresas que sejam conscientes, éticas e honestas. Então, se a empresa errou, assume o erro, corrija. É isso que eu espero de alguém com quem eu me vinculo e o que a gente espera de uma empresa. Então, por exemplo, deu um problema numa aerolínea, você ficou, o que você vai ficar chorando porque o voo atrasou? Não, você vai querer ver a velocidade de resposta da companhia, como você vai ser tratado naquele momento, e nos momentos de crise que aparece a liderança, e nos momentos de crise que aparecem os valores que estão norteando a tomar decisão na empresa. Não é na condição normal de operação, temperatura, umidade e pressão, né, Renato? Então, eu enxergo que o mundo da transparência é muito bom, porque ele nos convida a um exercício de verdade. E para o marketing também é o grande desafio quando se fala dos influenciadores, porque não adianta compartilhar um conteúdo que não é. Não adianta, por exemplo, um Bernardinho vir contar uma verdade que não é dele, ou que não é da ArcelorMittal, não vai transmitir verdade. Então, talvez meu conselho na escolha de um influenciador, de alguém, que seja alguém que vive uma verdade coerente da organização, que seja alguém que comungue dos princípios e do propósito que a organização está trilhando. Essa convergência, eu acho que o que ganha essência, consistência e, eventualmente, aderência para poder capturar a atenção de alguém e conseguir transmitir uma mensagem que seja verdadeira. Legal, fica a dica, né? Você falou de crise, né? Momentos de crise. De uma profissional que trabalhou muito tempo na área de RH. Você acha que a pandemia trouxe mais empatia para as empresas mesmo? Isso é uma coisa que vai ficar para o futuro? Ou na hora que tudo voltar ao normal, as empresas vão ser como elas eram antes mesmo? Olha, Renato, a pergunta é sobre o futuro, né? A sua pergunta é assim, como você enxerga o futuro? Você acha que vai ser melhor ou pior? Tá fácil a resposta. Bom, eu acabei de fazer uma formação no Institute for the Future, né? Então, tem metodologia para te responder, mas eu vou te responder do coração. Eu acho que as pessoas olhamos para o futuro e vemos oportunidades ou ameaças, e em função disso vemos o futuro melhor ou pior, somos mais otimistas ou mais pessimistas, de forma geral. Eu sou uma otimista, então minha resposta vai trazer esse viés, mas claro que também ele é fruto do que eu venho enxergando, observando, não apenas no universo que eu atuo na ArcelorMittal, mas também em outros universos que eu transito. Eu enxergo sim, Renato, um movimento evolutivo, de ampliação de consciência, de ampliação da empatia, de ampliação do respeito. E quando a gente falava da transparência, da hiperconectividade, da mobilidade, da velocidade como novas moedas da economia, isso está aflorando novos princípios de relacionamento humano. Então, a gente no passado escutava, uau, nessa empresa tem respeito, é o máximo. Não é o máximo, é o mínimo. E sendo o mínimo, ele agora se torna um novo patamar. Então, estamos enxergando um momento de transformação de várias tendências que talvez estavam latentes. Na minha percepção, Renato, a pandemia acelerou movimentos e mega tendências latentes. Talvez não trouxe grandes mudanças, acelerou mudanças. Falávamos antes que a gente muda por necessidade ou por paixão, por vontade de querer ser melhor. Eu acho que aqui se somam os dois. As pessoas precisamos ficar em casa, as empresas
precisaram abrir mão de aquele estilo de liderança de comando e controle e precisaram confiar nas pessoas que estavam em casa e até confirmaram, muitas delas igual nós, recorde de venda, recorde de resultados, ou seja, operamos uma empresa desse tamanho muito melhor em casa. Claro, né, as condições de operação mínimas se mantiveram ao vivo, né, como um autoforno, que não se faz de home office. Não tem como fazer. Não tem como fazer aço desde o quarto, você faz num forno panela, não num forno de casa, 1.600 graus. Mas o fato, Renato, é que uma vez que a humanidade vai avançando e ela vai conquistando novos marcos, onde aquilo que não existia começa agora a ser um novo padrão, isso vira um elemento que eu diria assim, ele se faz elemento de escolha. Então, nos Estados Unidos se assistiu uma grande renúncia, né? Um movimento muito grande, mais de 4 milhões de pessoas renunciando porque não tinham elementos de flexibilidade. Então, o próprio ser humano está se revisitando nos seus propósitos, nas suas escolhas, entendendo até que ponto vale a pena pagar esse preço a mais ou não nas minhas escolhas, enfim. Isso tudo, claro que não tem uma resposta única, mas, ao meu ver, está trazendo alguns princípios, restabelecendo alguns princípios que são tão antigos quanto a humanidade, mas estamos trazendo eles para uma pauta organizacional, para uma pauta da sociedade, e isso é muito bom, porque eu diria que eleva o nível do jogo dos negócios, né? Eleva o nível das relações humanas, e enquanto as máquinas vão se tornando melhores em fazer, nós humanos acho que temos a oportunidade de nos tornarmos melhores em ser. Empatia, como você falou, respeito, curiosidade, imaginação, são qualidades intrinsecamente humanas que as máquinas nunca vão copiar. E a gente, com essa sacada, tem a grande oportunidade de somar o melhor dos dois mundos e realmente criar um novo lugar de potência que não vai ser igual àquele que tínhamos antes, vai ser um lugar de cocriação melhor, na minha visão. Legal, obrigado, Paula, pelo tempo. É ótimo conversar com pessoas otimistas, né? Não tem coisa melhor. E também é muito bom entender um pouco desse conceito de futuro, desse trabalho que você tem feito numa empresa tão grande, focada no B2B, que tem um lado também para o consumidor final e também tem investido no futuro. Obrigado pela presença. Obrigada, Renato. Até a próxima. Obrigado, Paula. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de uma centena de episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação e ouvir pessoas otimistas, que é ótimo também. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo. E coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. Qual?